Acho que nesse tempo não, a liberdade de expressão e a democracia não era lá, não tinham muita liberdade para falar, as pessoas eram muito reprimidas. Eu não vivi isso, mas sei que a minha avó e o meu avô trabalhavam muito e eles até dizem que na altura do Salazar comparam um pouco também que não tinham assim muita liberdade e eram um pouco também reprimidos. O medo. O medo. O medo. Eu sentia isso quando as pessoas relatavam. O medo, a revolta. Mas principalmente o medo. E contavam que na época de Salazar que vinha a Ramona, que era a polícia política, que estavam em casa e que ouviam os cavalos e que as pessoas eram presas. Ouvia muitas histórias, principalmente na zona onde vivia, que é a aldeia das Magras, e que as pessoas viveram isso muito intensamente. Contavam que foi um período muito conturbado, em que as pessoas não tinham liberdade de expressão, não tinham qualidade de vida. Eu penso que antes as pessoas não tinham acesso a quase nenhuma informação. E havia lá uns rapazes que trabalhavam comigo, que eram jugoslavos, e de outras, turcos, italianos, e às vezes falavam nos países, nos nossos países, o que é o teu país, como é que é o governo lá, como é que é o regime. E eu dizia, olha, o meu país é ditadura. Eu dizia ditadura, com uma facilidade tão grande que se calhar eu não me apercebia bem o que era a ditadura em si, talvez não entendesse. E eles lá diziam, mas essa ditadura é mau, isso é muito mau. Eu dizia, olha, é o que temos, é o que somos. Ainda houve esperanças quando o Marcelo entrou, que a coisa melhorasse, mas foi só de pouca dura. E pronto, era assim. Os grandes grupos económicos é que dominavam nessa altura, continuam a dominar agora. Mais nada, é só o dinheiro é que conta. Eu acho que antes as pessoas viviam muito oprimidas, devido a toda a conjuntura que tínhamos. Não tinham liberdade para dizer o que pensavam, não havia sociedades, principalmente as mulheres eram tratadas de forma muito diferente que eram os homens. O meu pai foi culpado, não me deixou fazer a de admissão. Foi o principal entrave, que eu tinha para onde ir e lá tinha boas condições. E eu tive sempre este desgosto comigo. Assim que pude, fui. Ao fim de 4 anos, tinha o curso de Administração e Comércio tirado. Depois já não continuei, porque o meu marido, entretanto, andávamos os dois, já não quis ir lá, ficou ela outra vez ali de gás. Não conseguia estudar quem queria, que o meu objetivo era esse. Mas não pôde ser, os pais não tinham posses para isso. Havia aqui um colégio, aqui em Aljustrel, mas só quem andava no colégio era quem podia pagar. Era 250 escudos nesse tempo, que moças minhas amigas andavam aqui e andavam a pagar. Como eu fui criado, aonde eu fui criado, as dificuldades que tive, as carências que tive, uma vida tão difícil de sempre, com falta de tudo, até com falta de perspectivas, porque não se podia pensar em grandes coisas, porque como é que se podia pensar se não se tinha nada, não é? 10 anos, 12 anos, 14 anos, foi quando a minha irmã começou a trabalhar. Eu, 10 anos. Tinha que estar ali a cumprir um horário das 9 ao meio-dia e das 2 às 7, desde os 10 anos. Portanto, não foram uns bons tempos, foi uns tempos em que ainda tinha liberdade, não é verdade? Em que eu devia brincar. E, naturalmente, o 25 de Abril veio trazer um sentir de esperança, de que realmente as coisas iam mudar e só podia ser para melhor. Quando o 25 de Abril chegou, foi uma grande euforia, porque aquilo era uma zona ali de muito operário, muito operariado, não é? E isso sentiu-se, vê-se refletido na vida dessas pessoas todas. Lembro-me desse dia, em particular, pelo facto de eu sou natural de Lisboa, vivia em Lisboa e percebi na minha casa que de manhã estava-se a passar qualquer coisa. Lembro da minha mãe avisar o meu pai e lembro dele sair, porque realmente estava a passar qualquer coisa dentro de Lisboa. Para mim, o 25 de Abril foi um acontecimento muito importante. Tenho a minha avó que viveu e fala desse acontecimento
de todas as pessoas. Ela estava muito bem em casa, ouvisse a música no rádio e todas as pessoas do bairro, da vila, daqui da nossa zona, saírem à rua e todos estarem ali a comemorar e a lutarem pelos direitos deles. Uma revolução bonita, foi uma revolução pacífica. Pelo menos a revolução teve uma coisa de bom, que praticamente não correu sangue. Foi feito. Mas houve muitas pessoas que ficaram muito maltratadas, sem qualquer culpa, assim como houve outras que tinham algumas culpas e depois também pagaram. Não é? Para mim, o 25 de Abril é a libertação, é a alegria e é o terminar de uma ditadura que durou 48 anos. Então Abril abriu as portas a muita coisa. A liberdade não foi só a liberdade para se poder dizer tudo aquilo que cada um quer dizer, não é? Mas a liberdade para se poder estudar, a liberdade para se poder passear, a liberdade para ir mais além. Pois, para ir mais além. Atualmente eu acho que o grande significado desta revolução foi a liberdade. E se eu estou aqui a dizer o que penso acerca do 25 de Abril, podia ser acerca de outro assunto, é porque tenho liberdade para o fazer. Trouxe o livre acesso à informação, trouxe os direitos de cidadania, de expressão também. E as pessoas podem dar a opinião, podem manifestá-la neste momento. Eu sou sincero, eu não senti o regime, como ouço certas pessoas falar, não senti. Poderia, com 6 anos, sentir, mas realmente não senti, porque não tinha ninguém na família ligado a situações políticas, não tinha ninguém, inclusive até parece que não tinha ninguém a tramar. Senti mais tarde, ou entre aspas, estudar o que é o processo do 25 de Abril e percebi que foi interessantíssimo pelo facto, eu sei que é um clichê o que eu vou dizer, mas o facto de haver liberdade. Abriram as prisões, tanto inocente que lá estava, só por discordar de quem lá estava a mandar. Veio o 1º de maio, foi o dia mais lindo que houve em Portugal, a meu ver. Tudo na rua, tudo vestido de vermelho, tudo com cravos vermelhos, os carros todos enfeitados. Fizemos cortejos lá, havia aqueles grandes cortejos lá por todo o lado de carro, quem tinha carro, não é? Por todo o lado, a festejar o dia 1º de maio, 1º de maio em liberdade, porque antigamente o 1º de maio era sempre alvo de repressão. Nessa altura, uma coisa engraçada, parecia que toda a gente já era político e que era tudo gente democrática, portanto, que tinham lutado sempre contra o chamado fascismo. Estava tudo alegre, tudo contente. Os comícios tinham a finalidade de informar a população, politizar a população, porque 90% da população ou mais, politicamente, era o zero, não é? As pessoas que estavam mais politizadas seriam as pessoas do Partido Comunista. E nesses comícios, eu lembro-me que toda a gente gritava: o povo está com o MFA e a baixa reação e morto os latifundiários e não sei o que. Os sentimentos para alguém que regressa das ex-colónias, digamos assim, são sempre mistos. É evidente que para aquele povo, por aqueles povos que estavam ocupados, no fundo, por Portugal contra a sua vontade, o 25 de Abril foi extremamente importante. Agora, do ponto de vista pessoal, para muitas daquelas pessoas que tinham construído a sua vida nesses países, que no fundo viviam numa sociedade muito mais aberta do que aquela que existia aqui em Portugal, acabou por ser, de certa forma, um choque o regresso a Portugal, embora eu não o tenha sentido pessoalmente. Poucos meses, 6 meses depois, eu venho para o Alentejo, ou seja, para Alstrel. E é aqui que eu percebo que se fala muito mais de 25 de Abril e sinto, nesse período, sinto o 25 de Abril. E é evidente que uma terra como esta, com uma tradição de luta antifascista tão forte e com a legitimidade, digamos assim, que o povo de Aljustrel tem para comemorar o 25 de Abril e os seus valores, é impossível alguém que resida em Aljustrel ficar indiferente a esta data e aos valores que a elas estão associados. Através das lutas que os trabalhadores encetaram nessa altura, foram conseguindo melhor aumentos de salários,
As horas extraordinárias foram sendo pagas, mais bem pagas. Pronto, a vida melhorou, não é? A vida melhorou. Aqueles 2 anos, 74 e 76, foram muito conturbados, em que as pessoas realmente tinham saído da escuridão e entraram na luz, e quando não tinham nada, e depois viam que podiam ter, e depois queriam ter tudo, e fizeram-se as ocupações, os saneamentos, os aumentos de ordenado. As pessoas começaram a viver um bocadinho melhor, começaram a arranjar as casas, comprar mobílias, e as coisas aí melhoraram, porque apareceu depois trabalho, empregos, bons ordenados, havia mais liberdade, tinha terminado a PIDE e a censura, e eu já me sentia muito bem em Portugal, muito melhor, naturalmente, que na Alemanha. E Portugal foi uma maravilha. No aspecto económico, melhorou, porque abrimos o nosso país também ao mundo, ao fim e ao cabo, porque estávamos um pouco fechados. Eu acho que a mente do 25 de Abril, anterior ao 25 de Abril, era uma mente muito fechada, muito conservadora a todos os níveis. E acho que com o 25 de Abril isso foi-se alargando. Em termos sociais, em termos económicos, em termos políticos. Eu sei que antes a mulher acabava por ser muito dona de casa. Surgiram os direitos da mulher e tornou-se um pouco independente. Começou a estudar. Foram reconhecidas como cidadãs, puderam votar, puderam sair do país sem ter que pedir autorização aos maridos. E acho que foi a própria mulher que conquistou esse caminho e que trabalhou esse caminho. Eu não sei ver bem a diferença, porque não vivi e não sei bem como é que era antes e o depois. Eu sei o agora, porque falo, escrevo e posso dar a minha opinião. Eu vivi em Valdoca, num bairro mineiro. E, sinceramente, acho que foi o melhor tempo da minha vida, mesmo com as dificuldades todas, foi quando vivia em Valdoca. Não acho que fosse bom. Então cortaram a hipótese de Deus, estudar, que era aquilo que a mãe desejava. Como é que os bons tempos, esses tempos atrasados foram bons? Para mim não foram. As pessoas, à tarde, nesse tempo, não havia televisão, as pessoas juntavam-se, conversavam, faziam as suas tertúlias. Acho que as pessoas se ajudavam todas umas às outras. Umas vezes uma porque precisava de uma tampinha de azeite para fazer à sorda, outra porque precisava de um bocadinho de sal e a outra emprestava. As dificuldades que tínhamos, as carências que tínhamos, eram compensadas, mesmo com essa amizade que tínhamos, essa ternura que tínhamos uns por os outros, e éramos assim todos. Minha avó antigamente morava em Valdoca e eles lá, a minha avó fala muito que lá estavam sempre na rua e mesmo as pessoas estavam sempre juntas, conheciam-se todos. A minha avó até fala um episódio que houve uma vez o meu tio Traquinas desapareceu, foi brincar lá para a represa e a minha avó fala-me que nessa altura ela apanhou um susto enorme, né? Era saber do meu tio pequenino, e ela fala que toda a gente ali na zona saía à rua a procurar e ajudar e todos preocupados. Hoje em dia, se calhar, liga-se para a PSP, olha, tenho meu filho desaparecido. Claro, que isso também era motivado por as dificuldades, as pessoas eram muito humildes, mas muito amigas, muito amigas. Não havia família nenhuma antes do 25 de Abril que não se conhecesse até, sei lá, o grau de parentesco. Portanto, e lidávamos, havia maior conjugação de esforços uns com os outros, entre ajuda, as pessoas davam-se bem. Eu acho que entre ricos e pobres também não havia aquela divisão tão acentuada. No fundo, tínhamos uma sociedade muito mais estratificada e em que a decalagem entre os ricos e os pobres era muito maior, e acredito que, porventura, de certa forma, até a solidariedade entre as pessoas estivesse mais presente nessa altura. Realmente as pessoas agora não são nada solidárias, pelo contrário, as pessoas até são competitivas. Nos nossos dias vivemos numa sociedade globalizada, em que o indivíduo
em que o próprio ego estará muito, muito mais presente e, de certa forma, poderemos considerar que vivemos numa sociedade hoje em dia muito mais individualista. Não, na minha juventude sentia que havia solidariedade. Nos jovens, nas pessoas até mais velhas, mais união. Hoje isso reflete-se de uma forma contrária. Até nestas gerações mais novas, a solidariedade dos miúdos não é igual, que era na minha época, eu noto isso. E neste momento, os meus filhos, há primos e irmãos que quase não conhecem. Portanto, primos muito chegados, que nesse tempo era impensável, toda a gente se conhecia, toda a gente se dava com os amigos, acho que havia solidariedade entre uns e outros. Eu falo por mim, a minha família é muito grande. E nos Natais e isso, Natais, Páscoa, etc., essas comemorações que a gente faz, é só mesmo ali os meus tios mais próximos, os meus avós e pouco mais. Enquanto que a minha avó conta que antigamente eram meses e eram toda a gente e faziam as filhoses e não sei, agora é quase tudo comprado. Vas ao supermercado, compra-se as caixas, não há aquele convívio, não há aquela coisa. Até há pouco tempo as pessoas ainda viviam isto pós 25 de Abril como algo que iria modificar as coisas. E que modificou, obviamente. Mas, claro, as pessoas tinham muito mais esperanças em relação a isso. Ora, com estas conjunturas, com tudo o que se passa, aparecem estes revivalismos, entre aspas, porque as pessoas, acho que isto é só um desconforto, porque as pessoas se sentem desconfortáveis. Acham que as pessoas, eu acho que cá está, como eu dizia há bocado, há coisas mal resolvidas. E as pessoas agora começam a culpar porque realmente aquilo não funcionou. Eu acho que isso não teve nada a ver com política. Foi a evolução dos tempos, as pessoas estão mais libertas e são mais livres, mais independentes, que não era antigamente. Eu estudei até à 4ª classe, mas a professora extensiva até à 4ª classe, para mim, eram ídolos. Eram pessoas que eu respeitava, que idolatrava, E isto para falar nos rapazes de agora, nesta geração que parece que não respeitam ninguém, não ligam a ninguém. Um professor é para ali uma pessoa que eles não consideram. Os mais velhos, por exemplo, em relação a mim, hoje também tenho essa idade, acho que os mais novos deviam olhar para mim de uma forma com um pouco mais de respeito, afinal tenho experiência, afinal tenho muita vivência. A liberdade veio criar nos nossos meninos certas liberdades que nós, por sermos mais velhos, se calhar, achamos que está mal. E hoje já soube a frase, no meu tempo é que era... O nosso tempo, no meu tempo, não era nada melhor. Hoje é muito melhor. Hoje, em níveis de ensino, tem tudo o que é preciso. Há coisas que falham. E as pessoas têm que sempre pôr a culpa em alguma coisa, em alguém. O 25 de Abril sendo para nós uma grande referência de tudo isso, de liberdade, de pôr coisas a funcionar que não existiam, de toda essa segurança social não, de uma segurança social que seria ideal, o trabalho para todos, ou seja, afinal as classes sociais existem ainda, umas no topo, outras em baixo, há pessoas mais ricas, mais pobres, há tudo isso, cria esses revivalismos, penso eu. Essa é que é a imagem que transparece. Mas, no fundo, acho que ninguém quer. Ninguém quer voltar a... Ninguém quer nem pensar nisso. Acho que é muito importante nós transmitirmos aos nossos filhos o respeito e o amor pelo próximo, na igualdade e na diferença. Muitas vezes, se calhar, isso não acontece porque nós, pais, andamos tão absorvidos no trabalho e cá está, no adquirir propriedade, bem material, que nos esquecemos de transmitir o resto e que para mim é muito importante, que é o amor e o respeito pelo próximo, a solidariedade pelo outro e não só o meu próprio umbigo, né? Falta de afeto é falta de afeto por causa do dinheiro, é o interesse, as pessoas põem em primeiro lugar o interesse e os sentimentos ficam num lugar secundário. Acho que se perder afeto, as pessoas não olham já para o outro com afeto, olham para o outro como um concorrente. A vida agora está muito, 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 muito diferente, e está diferente nesse aspecto, eu acho que é mesmo muito para pior. Eu, por exemplo, aqui em Alves tenho alguma dificuldade,
é viver em Austrália. Não digo que não hajam pessoas que eu gosto e que gostem de mim, mas tenho aquela dificuldade em as pessoas me aceitarem. É muito difícil aceitarem a ideia. As pessoas parecem que as ideias deles, o pensamento deles que é melhor que os outros e que vêm ser melhor que os outros. Há esta disputa entre as pessoas. O que eu acho é que todas as coisas que pode haver, a democracia, a barriga cheia, todas as condições, o que falha são as pessoas. Porque, acima de tudo, pode-se ter isso tudo e verificar-se que afinal há outros valores. Foi uma luta que nos trouxe mais bens materiais, é verdade, mas também trouxe outras coisas boas, não é? Mas, se calhar, a nível humano, houve um crescimento, mas depois um decréscimo. Se antes do 25 de Abril as pessoas viviam só por si, ou olhavam só por si, penso eu, agora, se conquistaram isso, foi também o facto de se terem juntado e de serem solidários uns com os outros e tentar que isso se veja cada vez mais. Não olharmos só para o nosso umbigo, mas também pelo olhar também o que está à nossa volta. E acho que sim, acho que somos atualmente solidários, mas podemos ser mais, mas acho que sim. Acho que foi uma das grandes, também uma das consequências positiva do 25 de Abril foi a solidariedade entre as pessoas, o associativismo. Eu acho que é muito mais fácil as pessoas se interligarem quando há um objetivo comum. É muito fácil. Fácil, subentenda-se. Quando há um objetivo comum. E o objetivo comum, nessa altura, era simples, de complicado que era, mas era simples, que era derrubar, depor algo que estava mal. É muito mais fácil todos nós juntarmos em prol de um objetivo. Há mais indiferença. É mais indiferença. Olha, o que é que a gente está de fazer? As pessoas põem-se assim, compreende? Põem-se nesta posição. Não podemos fazer nada. E pronto, encolhem os ombros e deixam andar. Passa-me um bocado ao lado, para ser sincera. Não gosto de ver telejornal, apesar de que é bastante importante. E saber as notícias, do que se passa, dos descontos, dessas coisas todas. Mas eu prefiro estar no meu computador e tranquila, a falar com os amigos, do que propriamente estar ali nas 8 horas a ver o jornal. Hoje tem mais a perder, fala-me a nível de material, não é? A nível material tem mais a perder. Nessa altura as pessoas não tinham carro, algumas tinham casa, outras não, casa própria. Não sei, acho que estamos a passar uma fase um bocado complicada e as pessoas hoje em dia têm vários problemas, não só no trabalho, mas acho que também às vezes porque não conseguirem encontrar uma escolha ou por não saberem tirar uma conclusão. Não estão dispostas, pronto. As pessoas hoje não estão dispostas a isso. Querem mais viver pensar nos próprios problemas, nos problemas próprios, do que nos problemas em geral da sociedade. Quanto mais valor damos aos bens materiais, mais perdemos a solidariedade. Existe muita gente que nem sequer vai votar. E acho que muitos dos que vão lá votar, às vezes vão só porque vão. Acho que nem sequer estão mesmo no espírito de tentar contribuir para a melhor escolha. A gente não se senta propriamente no café a discutir política. Eu acho que acaba por ser um pouco de desinteresse. Desinteressam-se. Porquê? Não sei. É uma escolha. Eu escolho não ver esses programas, mas há quem goste e escolha vê-los. E acho que isso faz parte da liberdade do 25 de Abril.